Tudo bem, gente? Boa noite. Estão bem? Maravilha, muito bom poder estar aqui com vocês durante essa semana, que passou muito rápido. Estávamos conversando ali no quarto, como foi rápido. Alguém falou, bom, foi rápido porque já está no final, né? Parece que no meio, assim, a gente foi, né? Ia para um lugar, voltava de outro lugar. E as experiências que nós tivemos aqui com os irmãos foram incríveis. Deus nos deu a oportunidade de experimentar uma igreja que se importa, uma igreja que tem realmente prezado pela palavra, e foi uma alegria para a gente ver, né, sentir, experimentar isso na pele, através desse tempo que a gente passou aqui com vocês. Então, muito obrigado desde já, em nome da Palavra da Vida, em nome dos alunos do CLJ, para a gente tem sido um privilégio estar aqui com vocês. E quem não estava aqui, nos últimos treinamentos, nós tivemos a oportunidade de falar sobre a perspectiva de se olhar para a nova geração e entender a importância de como nós podemos nos preparar, entendendo essa geração, para alcançar o coração deles. Nós falamos através de um treinamento específico para líderes de adolescentes e jovens, mas também falando ao coração dos pais, né? Muitos de vocês estão experimentando isso dentro de casa, e a gente finalizou o nosso tempo ontem falando sobre o discipulado. E, gente, entendemos que o discipulado é um fundamento que não pode ficar de fora de uma igreja saudável. Entendemos que através do discipulado, através do relacionamento entre pessoas mais maduras, com aqueles que estão chegando, com aqueles que estão se aproximando de Cristo, é essencial para que uma igreja possa crescer. E o pastor, então, desafiou a Lilian hoje pela manhã para trazer novamente o que nós falamos para os líderes que estavam aqui, para a igreja que estava presente hoje pela manhã. E nós falamos um pouquinho desse processo de formação do discípulo. Como que isso acontece na prática, né? Nós usamos a ilustração de 4 cadeiras aqui. O pastor falou que talvez dá para adicionar outras cadeiras. Não tem problema. A ideia é que existe um processo acontecendo. E a gente falou daquele que na primeira cadeira era o curioso, que de alguma forma já escutou falar sobre Cristo, sobre o Evangelho, e de repente cai de paraquedas num ambiente como esse, numa igreja. Ou de repente estava lá na quadra, né, um dos pais que levou as crianças, tivemos um tempo muito legal fazendo jogos que a gente chama de kids games numa quadra, falamos do Evangelho naquele lugar e alguns pais estavam ali. E sempre nesse ambiente nós vamos ter aqueles curiosos, né? O que o pessoal está falando? Né? Quem que é esse Jesus? Que eu já ouvi falar, como é que funciona o Evangelho, igreja. A gente falou dessa primeira cadeira, dessa pessoa que está nesse processo. Mas falamos também das outras cadeiras que vão falar do processo, sendo como um passo a mais para aquela pessoa que passa de curioso para o crente, aquele que já entendeu o Evangelho, que a palavra de Deus de alguma forma incomodou o coração daquela pessoa, que o Espírito Santo tem aos poucos feito uma transformação. E eu creio que a maioria de vocês hoje aqui está nesse processo. E falamos também daquele que a partir do momento que entende o Evangelho é o comprometido, que fala, eu quero participar do que Deus está fazendo no mundo, eu quero participar daquilo que como igreja nós estamos construindo, para onde nós estamos indo. Qual que é o propósito dessa igreja? Eu quero participar juntos. E a última cadeira tem a ver com o discipulador. Aquele que já está pronto, maduro para discipular alguém, para acompanhar alguém, porque já viveu isso, já tem uma experiência. E maturidade, irmãos, não tem a ver com idade, tá bom? Que talvez tem irmãos mais velhos que são imaturos espirituais. Ao mesmo tempo que tem jovens que já têm uma maturidade espiritual incrível, que já está pronto para discipular outras pessoas. E hoje nós falamos dessas 4 cadeiras. Mas como que nós, como igreja, podemos experimentar esse processo acontecendo na prática de maturidade? E a Lilian falou de um dos versículos aqui, que Paulo fala aos irmãos lá em Éfeso. E ele escreve para essa igreja, uma igreja em que ele já conhecia, uma igreja que ele havia sido pastor, inclusive, e ele vai falar desse processo de maturidade. E Paulo, em alguns momentos, vai falar sobre esse processo de crescimento espiritual, que deveria acontecer com todos nós.
Se você em algum momento já conheceu a Cristo, assim como criança, você deveria andar nessa jornada e amadurecer na tua vida cristã, assim como acontece na vida de qualquer criança, de qualquer adolescente. E talvez você tenha boas memórias de quando você era criança, né? O que te traz essas memórias afetivas de quando você era criança? Fala aí para mim, o que te traz saudades da época que você era criança? Lilian, lá na época que você era criança, não tanto tempo atrás, o que você sente falta, Lilian? Brincar na rua. Pastor, o que você sente falta quando você era criança? Futebol na rua, colocava lá os 2 tijolinhos, não tinha problema, não tinha carro passando na avenida. Esse tempo de criança é algo que nos traz essa nostalgia, né? Poxa, quando eu era criança. E a gente falou aqui, né, que o nosso desafio é olhar para essa geração sem romantizar a nossa geração de que, poxa, no meu tempo as coisas eram melhores. Porque no meu tempo... E a Laus, que está ali no computador, ela deu um módulo falando sobre nova geração. E os mais velhos estavam ali atrás falando, dando risada, porque a Laus falava, porque no meu tempo, porque no meu... Aí o pessoal, não acredito. Mas, gente, mesmo talvez não sendo tão velho assim, cada faixa etária, cada fase tem coisas que nos marcam. Eu lembro que na minha infância, com 10 anos de idade, eu passei pelo maior trauma da minha vida. E quando eu era criança, eu amava ver Ayrton Senna correndo. E o problema é que a corrida acontecia quando? No domingo. Domingo a gente estava lá, se arrumando para ir para a escola dominical. Meu pai deixava a TV ligada, a gente escutava ali, né, os carros se preparando. E quando começava, a gente tinha que sair. Pensa numa frustração de uma criança. Eu tenho que ir para a igreja, por quê? E a gente voltava e talvez conseguia acompanhar o restante da corrida. Mas naquele dia em que o Ayrton estava correndo, eu não sei o que aconteceu, se eu inventei uma mentira para os meus pais, até hoje eu não sei. Mas o fato é que eu estava em casa naquele dia e eu quero confessar para a igreja que eu matei o Ayrton Senna. A culpa foi minha, porque eu deveria estar lá na escola dominical, mas eu estava em casa naquele dia. E eu lembro, sério, como uma criança, de pensar, a culpa do Ayrton Senna ter morrido foi minha. E a gente tem essas memórias afetivas na nossa cabeça, na nossa mente, mas o fato é que a gente vive cada fase, a gente mesmo não querendo, a gente precisa ir para a próxima fase, como adolescente, como jovem, apesar de que os mais jovens hoje querem pular etapas, né? Quem é criança quer ser jovem, quem é jovem quer ser criança, né? Quer voltar a ser criança para não pagar mais boleto, para não ter que trabalhar, pegar metrô cedo. Mas Paulo vai falar, por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, os rapazes do CLJ conhecem muito bem esse versículo. Vocês lembram de memória esse versículo? 1 Coríntios 13, 11, que fala o quê? Cadê o Gales? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ou seja, ficaram para trás essa fase. E é interessante porque isso deveria acontecer na nossa vida espiritual. É o que Paulo está falando aqui. Não se vive mais como menino, como uma criança. E no nosso contexto de igreja local, isso é importante trazer à memória. Porque senão a gente fica nas nossas memórias do passado, como era no passado, as coisas. Mas Deus está te dando a oportunidade de, através de cada momento em que a igreja aqui está vivendo, em que você está vivendo a sua vida com Deus, de amadurecer. E se você talvez está olhando a tua vida agora, você continua no mesmo lugar, no mesmo ambiente, na mesma situação espiritual que você estava alguns anos atrás, existe alguma coisa errada. Porque nós não podemos ser crentes medíocres, estagnados na nossa vida espiritual com Deus. E é exatamente sobre isso que Paulo vai exortar os irmãos lá em Éfeso. E eu queria abrir junto com vocês Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 13. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 13.
Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejais mais como crianças, como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra, ela fala ao nosso coração, Senhor. Queremos que nessa noite, mais uma vez, Tu nos incomode, Pai, em áreas que nós precisamos crescer, amadurecer, Pai. Revestir a nossa vida daquilo que vem de Ti, Senhor, do que o Teu Espírito Santo pode fazer em nós e através de nós como igreja, Pai. Que o nosso tempo hoje seja para olhar para o nosso próprio coração, não para o vizinho, não para outro irmão que não está aqui, mas para nossas próprias vidas, Pai. Para que como igreja possamos passar por esse processo, que através do conhecimento da Tua palavra, possamos gerar em nossas vidas uma maturidade espiritual, que seja perceptível às pessoas ao nosso redor. Fala ao nosso coração através da Tua palavra. Esse é o nosso pedido e agradecimento, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então Paulo está falando ali aquela igreja, até que todos nós cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. Então Paulo escreve a uma igreja, como eu falei antes, em que ele já tinha um contato, essa igreja é estabelecida na segunda viagem missionária de Paulo, por Priscila e Áquila, que ficam ali em Éfeso, aquela cidade que era estratégica para Paulo. E quando você vê Paulo fazendo as suas primeiras viagens missionárias, Paulo era muito estratégico em encontrar pessoas em lugares ou levar pessoas para que elas dessem continuidade ao trabalho naqueles lugares. E essa cidade de Éfeso era uma cidade muito importante. E nesse processo a gente vai ver que Paulo, ele também dava uma devida atenção aos grandes centros. Ou seja, a missão também é uma missão urbana. Porque às vezes quando a gente fala sobre missões, a gente está pensando no indígena, no ribeirinho, no quilombola, que também precisam ouvir do Senhor. Mas como igreja, a gente vê que Paulo ele está olhando estrategicamente também os grandes centros, as grandes cidades. E o que nós experimentamos nos últimos dias aqui é o como existem necessidades ao redor dessa comunidade onde vocês estão. Em Valinhos, em Vinhedo, crianças, pais precisam ouvir do Evangelho nesses lugares. Então Paulo está ali estabelecendo essa igreja através de Priscila e Áquila, mas ele volta para essa igreja e na sua terceira viagem missionária, Paulo ele pastoreia aquela igreja. Agora imagina aí, pastor, uma igreja sendo pastoreada por Paulo. Imagina a chibatada todo final de semana, né? Ou imagina Paulo passando por você no final do culto e fala, preciso falar com você no final do culto. Então Paulo, ele é alguém que tem esse relacionamento muito próximo com essa igreja. Ele conhece muito bem esses irmãos. E alguns anos depois, quando Paulo sai dessa igreja, quem é que ele envia para essa igreja? O jovem Timóteo. E ontem à noite nós ouvimos, Paulo escrevendo para Timóteo, tentando animar Timóteo. Timóteo foi esse parceiro ministerial de Paulo e que cuidou daquela igreja. E assim como a carta de Filipenses, Colossenses e Filemão, Paulo escreve essa carta da onde? Da prisão. Paulo escreve pensando nas necessidades daquela igreja, muito mais do que as suas próprias necessidades. Paulo ele se importa a ponto de olhar aqueles irmãos que ele conhecia e apesar de estar preso, não poder estar lá com eles, ele escreve para aquela igreja. E a carta de Éfeso, quando Paulo escreve aqueles irmãos, nós vemos que essa carta ela se divide, basicamente Paulo faz isso na maioria das suas cartas. A primeira parte ele fundamenta através do Evangelho. O que é o Evangelho? Teologicamente, Paulo ele consegue falar para aquela igreja de coisas que eles já haviam conhecido, que eles já sabiam,
mas que Paulo faz questão de, antes de falar algo prático para a vida daqueles irmãos, ele recapitula, ele é paciente, ele passa tempo relembrando fundamentos importantes para aqueles irmãos. E da mesma forma, nos últimos dias que nós estávamos aqui dando treinamento para os irmãos, e a gente tem sentido isso em várias igrejas que a gente vai, quando a gente vai para alguma igreja dar treinamento para os líderes de nova geração, primeira necessidade que o pessoal fala: nossa, o que vocês têm de material? O que vocês têm de programa? A gente fala: temos coisas muito legais, temos um programa legal, temos um material muito bom, um currículo para 5 anos que você pode utilizar com seus adolescentes, mas a gente tem um treinamento em que a gente quer gastar tempo falando dos fundamentos do evangelho, discipulado, liderança, e como essas igrejas que a gente tem passado, que a gente tem treinado, tem muitas vezes, a gente tem sentido isso, sentido uma necessidade de se voltar para os fundamentos. A gente pensa que está todo mundo bem estabelecido quando a gente fala sobre o evangelho, quando a gente fala sobre discipulado. Mas momentos como a gente viveu hoje aqui pela manhã, são momentos para a gente ser relembrado daquilo que é importante para nossas vidas na prática. Então é exatamente isso que Paulo faz, ele fundamenta, e aí nos 3 últimos capítulos, Paulo vai falar sobre como o evangelho afeta as nossas vidas. E em primeiro lugar, para viver essa vida de maturidade como igreja, Paulo vai falar que essa maturidade acontece através da comunhão. Em primeiro lugar, essa maturidade como igreja local, ela acontece através da comunhão ou da unidade. E em geral, quando a gente fala sobre a maturidade cristã, parece que a gente pensa quase que em termos estritamente individualistas. A sua vida de santidade, você, a sua vida com Deus, o que é muito importante. Mas o que Paulo está falando aqui é que essa vida de maturidade também tem a ver com essa dimensão coletiva da fé. As pessoas que estão ao seu lado, das pessoas que estão nessa igreja e que são importantes para o seu crescimento espiritual. Pessoas que Deus coloca na sua caminhada para que você experimente esse amadurecimento como comunidade, como igreja. E Paulo vai falar aqui até que todos alcancemos. Paulo não estava preocupado apenas com os líderes, ele não manda uma carta para os líderes da igreja em Éfeso. Paulo escreve falando: olha, até que todos vocês, irmãos, possam alcançar essa vida de maturidade. Então Paulo está pensando, quando ele escreve ali aqueles irmãos, em um crescimento mútuo, em que um ajudasse o outro nesse crescimento, nessa unidade na fé, que só é possível através de Jesus. Só é possível através do evangelho. E assim essa maturidade, ela é um alvo coletivo. Nós olhamos para o alvo e a gente quer chegar lá. Vai ser difícil, vai ser complicado, mas o que Paulo exorta essa igreja é para que eles andem nesse processo de crescimento mútuo. E ele fala sobre isso no começo do capítulo já. Volta lá no capítulo 4, a partir do versículo 1 a 6. Volta um pouquinho antes de chegar quando Paulo fala ali no versículo 13. Ele já fala no começo do capítulo 4 sobre a importância dessa unidade. Ele vai falar o seguinte: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Esforcemo-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos
e está em todos. Gente, se aqueles irmãos ali não conseguissem entender o que Paulo estava fazendo ali, através daquela carta, de pedir para que aqueles irmãos compreendessem a importância da maturidade, através dessa unidade, eu não sei mais o que Paulo poderia fazer. Não dá para desenhar, porque não pode ser mais claro do que isso. Paulo, ela vai falar dessa unidade, dessa importância, dessa comunhão através do que a gente chama a igreja. Com toda a humildade e mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Paulo conhecia muito bem os irmãos ali daquela igreja. Paulo conhecia muito bem as pessoas. E mesmo sendo crentes, mesmo a gente se amando, em algum momento você vai pisar no calo de alguém. Em algum momento, lá no futebol, alguém vai dar um carrinho em você, e aí você vai lembrar da sua vida pregressa, vão vir alguns xingamentos na sua cabeça. Mas o que Paulo desafia aqueles irmãos ali, que nesse processo de humildade, mansidão, de ser longânimo, de apesar de ser afetado, pagar o preço. E olha quantas oportunidades o Senhor nos dá de viver isso nesse ambiente aqui, como igreja. Olha quantas oportunidades o Senhor nos deu, inclusive essa semana aqui, pastor, com essa turma aqui. Foi fácil, gente, viver 5 dias com mais 6, 7 pessoas no quarto? O pessoal do CLJ, para quem não sabe, eles estão lá em Atibaia. Parece um lugar lindo, e é de fato lindo, mas eles estão num ambiente onde eles moram com mais quantas pessoas no quarto? 3, 4 pessoas. E é legal, no começo, está todo mundo fazendo junto, né? Lembra das lembranças, Rachel? Aí o pessoal fazia a festinha à noite. Mas tem uma hora, gente, que não dá mais. Começa a usar o teu sabonete, começa a pegar a tua meia, começa a pegar a tua camisa nova da Vans, começam a... Aí o cara quer dormir cedo, ele chega no quarto, vou dormir cedo hoje para amanhã tá bem para a aula. Aí chega lá para dormir, aí de repente chega os 3 que faltavam do quarto fazendo barulho. Nesse ambiente, Deus nos dá a oportunidade de experimentar a possibilidade de crescer, de desenvolver essa humildade, essa longanimidade, apesar das divergências, da falta de paciência, da falta de responsabilidade, de fofocas. Não acontece aqui nessa igreja, eu sei, mas existe lá fora, gente, acredite se quiser, dentro de igreja, fofoca. Através de brigas mal resolvidas. Eu não falo com fulano porque não me dou com ele. Você já sentou para conversar com fulano em algum momento? Não, mas foi ele quem fez. Ok, talvez a gente precise ler mais alguns versículos bíblicos aí que falem sobre confrontação, que falem sobre perdão. Estamos vivendo esse processo de maturidade. Paulo exorta essa igreja para que nesse ambiente eles possam desenvolver isso. E quando a gente olha para o contexto bíblico, imagina Jesus com os 12, imaturos, estavam ali super empolgados, talvez ele é o Messias, estavam vendo milagres. Mas quando Jesus falava de entregar a sua própria vida, quando Jesus falava de um reino que não tem a ver com o reino terreno, eles falavam, opa, peraí, talvez esse aí não é o Messias. Aqueles falavam que iriam com Jesus até a morte, de repente negam Jesus. Mas Jesus estava lá, pacientemente fazendo o processo de quê? Discipulado. Vida na vida, no dia a dia. E em alguns momentos tirava aqueles discípulos da multidão, ia com eles para falar algo específico para eles. E gente, esses, que ninguém dava nada, foram aqueles que transformaram o mundo. A partir do momento em que eles entenderam quem eles eram, a partir do momento em que eles entenderam quem era aquele Cristo que estava diante deles, eles estavam dispostos a entregar a própria vida pelo Evangelho. E é nesse processo que Deus nos dá a oportunidade de glorificar a Ele, de testemunhar do Evangelho através da unidade. Jesus vai falar sobre essa unidade lá em João 17, por exemplo,
quando Jesus faz a oração sacerdotal, e ele vai lembrar dos discípulos, mas ele vai lembrar também da igreja que haveria de vir. João 17, 22 e 23 vai falar assim: eu dei-lhes a glória que tu me deste. Jesus aqui falando com Deus Pai, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Olha, Cristo falando da unidade da Trindade. E que isso se refletia também no relacionamento de Cristo com os seus discípulos e com a igreja que haveria de vir, que somos nós. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e o amastes como igualmente me amastes. Então, através dessa unidade da igreja, as pessoas lá fora, gente, vão reconhecer quem é Jesus. Porque o nosso testemunho vai gritar isso. O nosso relacionamento, essa unidade, assim como aconteceu lá na igreja primitiva, onde as pessoas começaram a chamar aqueles que professavam a fé de cristãos pela primeira vez, porque eles eram parecidos com Cristo. A comunidade onde vocês estão inseridos como igreja vai entender o que é o Evangelho, através dessa unidade. Tim Keller vai falar que a glória de Deus está disponível para você na igreja, de uma forma que não está disponível para você em nenhum outro lugar. Não há meio de discipulado mais importante do que o envolvimento profundo na igreja. É aqui nesse ambiente que Deus vai te dar a oportunidade, que nenhum outro lugar vai te dar, de experimentar esse amadurecimento. Jesus nos dá a oportunidade de testemunhar nesse crescimento mútuo espiritual na igreja local, de forma orgânica, com pessoas fazendo parte ativamente desse processo. Então, em primeiro lugar, essa maturidade vem através da comunhão, através da unidade. E Paulo continua falando para aqueles irmãos que a maturidade também vem através do conhecimento. Ele vai falar até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, do conhecimento do Evangelho. E a gente corre o risco de confundir a maturidade com uma teologia moralista. A Lilian falou sobre isso hoje. É um risco que, como igreja, a gente tem de conhecer muito verdades da fé, da palavra de Deus, mas isso não fazer diferença no nosso coração. E o que Paulo está falando aqui é a importância de que esse conhecimento do Filho de Deus também se torne em prática, em testemunho, em palavras, em ação. Mas Paulo vai falar da importância de gastar tempo, de se conhecer a palavra de Deus. Para que você, como crente maduro, para que seu adolescente, como crente maduro, não precise ficar eternamente refém, dependente da liderança da igreja. Porque o conhecimento traz o quê, gente? Liberdade. A palavra vai ajudar você a entender a forma como você deve se portar. E aí talvez, pastor, nesse conhecimento e amadurecimento, a gente não vai mais escutar perguntas como: mas eu posso fazer tatuagem? Mas eu posso escutar a música do mundo? Mas eu posso ir para tal lugar? Se o teu conhecimento do Filho de Deus, do Evangelho, tem sido um conhecimento que constantemente você está se aprofundando, que constantemente você está buscando, naturalmente, as suas decisões vão ser afetadas por isso. Naturalmente, você vai ter maturidade para entender se aquilo é certo ou se aquilo é errado para a sua vida. E a nossa vida precisa ser encharcada pela palavra de Deus, pelo conhecimento de quem é esse Deus que nos ama, que é gracioso, que quer se relacionar com a gente. E Paulo exorta aqueles irmãos a esse pleno conhecimento, ou seja, um conhecimento completo. E, gente, quanto mais você conhece da Bíblia, mais você vai ver que tem muita coisa ainda para se conhecer, para se entender de quem é Deus, para se entender sobre o Evangelho.
e de como isso pode afetar a tua vida. Eu tenho certeza que você nunca vai chegar no limite, ok, já li a Bíblia toda, não tem mais nada que eu possa aprender. Porque a palavra de Deus vai falar que essa palavra, ela é viva e eficaz e todos os dias ela se transforma para poder te ajudar a caminhar. E talvez textos que você olhou alguns anos atrás, você volta para o mesmo texto e fala, nossa, nunca tinha parado para ver esse texto. Nunca tinha parado para observar a verdade bíblica desse texto. Porque talvez a tua necessidade daquele momento é o texto que Deus vai utilizar para trabalhar no teu coração, na tua vida, porque você está buscando isso. E pais, vocês que estão aqui, que têm filhos, ensine os seus filhos no caminho do Senhor. Gaste tempo. Não terceiriza o discipulado para a igreja. Não terceiriza o discipulado para os líderes de adolescentes. Seja um pai presente. Nós lemos aqui o Salmo 78, que vai falar da responsabilidade de uma geração, passar para a próxima geração e falar dos grandes feitos do Senhor. Mas isso começa em casa. Isso começa na sua vida devocional com os teus filhos. Aproveita essa oportunidade. Não deixe os teus filhos se apaixonarem pelo que acontece lá fora. Não deixa que o conhecimento secular dos teus filhos seja maior do que o conhecimento da palavra de Deus. Porque nós temos jovens hoje que estão se dedicando para ir para uma faculdade. Estão se dedicando para passar no vestibular. E estudando de uma forma assim, que nunca fizeram com a palavra de Deus. Nunca foram incentivados para fazer o mesmo com a palavra de Deus. E gente, o mundo lá fora está pronto para devorar os adolescentes, pronto para doutrinar os jovens que estão indo para as faculdades. Se a gente não faz isso aqui, nesse ambiente de conhecimento da palavra, de se falar dos grandes feitos do Senhor, nós vamos perder uma geração. E outra, essa geração tem muitas coisas que distraem essa geração daquilo que é importante. Se a gente não olhar para a possibilidade de investir enquanto é tempo, nós vamos perder a oportunidade, porque o mundo lá fora está oferecendo muita coisa, seja entretenimento, sejam oportunidades. O mundo lá fora sempre vai oferecer muito mais, ou vai parecer muito mais atrativo do que a igreja pode oferecer. E infelizmente os nossos jovens estão gastando tempo hoje precioso, que deveriam ser tempo para se conhecer a palavra de Deus, e as pesquisas vão falar sobre isso, e infelizmente o Brasil sempre está na frente dessas pesquisas, né? Hoje a média mundial de se utilizar as telas, de forma mundial hoje, tá? A média é 6 horas e 37 minutos. Mas o Brasil não quer ficar atrás, né? A gente sempre quer ficar lá na frente. E o Brasil hoje, a média mundial do brasileiro tem sido 9 horas e 32 minutos. E como isso tem afetado essa geração? Gente, é um ambiente que eles estão, não tem para onde fugir. A nossa geração aprendeu, se adaptou com essa realidade. Eles cresceram nesse ambiente. Infelizmente, isso tem causado problemas que talvez a gente não consiga intervir, porque é uma realidade que está lá no quarto dele, que está na mão dele, que é acessível para qualquer um deles. E os pais, inclusive, eles incentivam isso. Porque o pai chega cansado do trabalho. Aquele momento que ele poderia estar com o filho, sentando, fazendo tempo devocional. Fala, filho, pega o tablet, vai lá assistir um desenho. E não só o filho, o pai também, a mãe também, está cansada, vai fazer o quê? Senta no sofá, coloca as pernas para cima, vai entrar no Facebook, no Instagram. E as pesquisas vão falar que esse termo foi utilizado nos 2 últimos anos para falar sobre as consequências na vida dessa geração do uso das tecnologias. Esse apodrecimento cerebral que está acontecendo com essa geração. E essa pesquisa vai falar o seguinte: a deteriorização do estado mental ou intelectual da pessoa como resultado do consumo de material considerado
sem valor, considerado como lixo. A evidência mostra que as redes sociais estão reduzindo a matéria cinzenta, encurtando a capacidade de atenção, enfraquecendo a memória, distorcendo processos cognitivos fundamentais, segundo uma série de pesquisas acadêmicas. A pesquisa destaca que algumas funções, como rolagem infinita dos feeds, projetadas para manter a pessoa o quê? Viciada, né? Você não chega ao final. Você sempre tem alguma coisa lá que está te chamando a atenção. Os indivíduos, especialmente os mais jovens, podem ficar presos num ciclo de consumo de conteúdo por horas e horas. Isso pode afetar gravemente a atenção e as funções executivas, saturando nosso foco, alterando a forma como percebemos e reagimos ao mundo. Gente, esse é um grande alerta sobre essa geração que a gente tem vivido. Sobre o ambiente que está dentro de casa. Sobre o ambiente que talvez é o seu ambiente hoje. E o que Paulo nos exorta é pleno conhecimento da palavra de Deus. Coisas secundárias vão passar, gente. O tempo que você está gastando lá nas redes sociais, nas telas, você nunca vai ganhar de volta. E a gente, às vezes, almeja por passar a eternidade com Deus. Não, mas eu quero um dia desfrutar da eternidade com Deus. Mas a gente não desfruta disso enquanto é tempo aqui. A gente canta sobre isso, a gente ora sobre isso. Mas o tempo que Deus te deu disponível, você gasta 9 horas e 30 minutos nas redes sociais. 9 horas e 30 minutos em telas. Quanto tempo você tem gastado com Deus diariamente nesse conhecimento da palavra, tempo de oração, teu tempo devocional, lendo bons livros, investindo em coisas que vão te ajudar a crescer na tua vida espiritual. E às vezes a gente almeja a eternidade sem desfrutar desse relacionamento com Deus aqui e agora. E esse relacionamento com Deus, gente, só vai ser desfrutado através do conhecimento. Não tem como você ter um relacionamento com Deus se você negocia o conhecimento da palavra de Deus. E é isso que Paulo está falando àqueles irmãos ali em Éfeso. Nada distraia vocês. E que o pleno conhecimento do Filho de Deus gere em vocês essa maturidade. Gere em vocês essa prática da vida cristã. E em terceiro e último lugar, Paulo vai falar dessa maturidade. Através de quem você é. Através do teu caráter, até que todos alcancemos a unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E nessa jornada que a gente vive, que começa a partir do momento que você aqui é o curioso, né? Lembra das cadeiras? E que você pula para a próxima etapa como crente. Deus, Ele nos dá a oportunidade de viver uma jornada em que cada vez mais a gente vai se parecendo mais com Cristo. E Paulo, ele exorta para que esse caráter da igreja seja visível através das atitudes, do relacionamento, do conhecimento. Todas as outras áreas vão ser afetadas por esse caráter que está sendo transformado por Deus, através do Espírito Santo, através do conhecimento da palavra. E não apenas, novamente, um padrão moralista, em que você entra aqui bonitinho, vê todo mundo, aperta a mão de todo mundo e volta para casa e continua vivendo a tua vida. Não aquele padrão moralista que você chega, aponta os erros dos outros, aponta os erros da igreja, não se envolve, não serve, mas está vivendo a tua vida com Deus. Paulo está falando que esse caráter, a nossa medida, a nossa plenitude, gente, a barra não está tão baixa assim. Parece impossível de se alcançar, mas Paulo coloca a barra o mais alto possível. Coloca a régua o mais alto possível, porque ele vai falar que esse caráter precisa ser como o caráter de Cristo Jesus. E se você já alcançou isso, você pode descansar em paz, tá? Agora eu duvido que você já alcançou isso.
Porque constantemente Deus está mostrando áreas em nossas vidas que a gente precisa mudar. E até o último dia que você der o seu último suspiro, Deus vai estar trabalhando em você, moldando você, para que você seja mais parecido com Ele. E aí sim, talvez é nesse critério que talvez você está errando, que talvez não está te dando a oportunidade de viver uma vida de relacionamento como igreja. Porque você não consegue se relacionar. Porque se você se aproxima das pessoas, a Línia falou sobre isso hoje, as pessoas vão conhecer você como você é. E você fala, cara, eu não quero que as pessoas conheçam como eu sou. E eu estou bem. Estou vindo para a igreja, até estou dando meu dízimo. Mas, gente, Deus conhece o teu coração. Ele sabe muito bem quem você é. Não adianta vir para a igreja, não adianta vir arrumadinho. Deus conhece o teu coração, Ele conhece o teu caráter. E Paulo conhecia muito bem aquela igreja, a ponto de exortar aqueles irmãos para que vivessem uma vida de conhecimento pleno do Filho de Deus, para que através disso eles pudessem demonstrar, através dessa ação contínua do Espírito Santo, um caráter aprovado, uma vida de maturidade. Talvez na terceira cadeira, como um comprometido, talvez na última cadeira já como discipulador, mas que tem um caráter comprometido com a causa do Evangelho, com o conhecimento de Deus, em viver uma vida de relacionamentos, de comunhão, de unidade como igreja. A medida é a estatura da plenitude de Cristo. E a gente só pode desfrutar disso através do que Deus pode fazer, através da graça dEle, através da ação contínua do Espírito Santo em nossas vidas, para que a gente possa viver essa vida constantemente de amadurecimento, de pular para a próxima etapa, de não olhar mais para trás, né? Paulo vai falar sobre isso. Quando a gente tem uma nova vida com Cristo, as coisas velhas ficaram para trás. Aquilo não mais nos atrai. Aquilo não mais traz à nossa memória coisas boas. Porque aquele passado lá, que você deixou para trás, não agradava a Deus. Não demonstravam a vida de entendimento do Evangelho de forma plena. E a nossa vida, então, portanto, é um chamado a um elevado padrão. Não podemos mais viver como igreja, como indivíduos, um cristianismo medíocre. Deus nos chama para viver uma vida de amadurecimento, em que a gente possa glorificar ao nosso Senhor em todos os ambientes em que nós estamos, para que esse crescimento possa acontecer através da comunhão, do conhecimento da palavra de Deus e através do nosso caráter. E eu queria que você ficasse em pé e a gente vai ler os 3 últimos versículos, 13, 14 e 15. Em que Paulo vai falar consequência a partir do momento que você leva essa vida de maturidade a sério. Efésios 4, 13 a 15. Até que todos, vamos ler juntos, alcancemos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Que essa seja a nossa busca pessoal, que essa seja a busca dessa igreja, que nós, mesmo que a gente não se encontre mais, não é o meu desejo, mas escutemos falar da igreja Nova Vida em Valinhos, a gente escute que é uma igreja vibrante, que está crescendo, que entendeu o seu propósito, que está fazendo diferença nessa comunidade, porque cada um de vocês tem se envolvido,
porque cada um de vocês estão fazendo parte do que Deus pode fazer nessa igreja, através dessa igreja, para a glória dele. Amém? Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Obrigado porque durante esses últimos dias podemos viver, Pai, dias incríveis em que, apesar de nós, apesar das nossas limitações, podemos servir com essa igreja, Pai, e ver, Senhor, a tua graça e o teu amor através de tantas atitudes de cuidado, de generosidade. Obrigado porque vemos uma liderança, Senhor, preocupada em trazer uma igreja para que possa ser construída juntos, Pai, na dependência de Ti, para que esse lugar, Senhor, onde essa igreja está, possa ser alcançada pelo Evangelho, para que famílias possam ser transformadas, para que adolescentes, jovens possam ser impactados pelo Teu Evangelho. Mas isso, como Paulo nos exorta aqui, Senhor, em Efésios capítulo 4, versículo 13, começa em nossas vidas, em quem nós somos, na nossa busca por Ti, Pai, no nosso crescimento em comunhão uns com os outros, Pai, no nosso caráter aprovado diante de Ti, porque a gente vive uma vida em que somos cada vez mais parecidos com Cristo. Abençoe a nossa semana, abençoe tudo que temos pela frente, como agenda, como igreja, abençoe a nossa volta para casa, como palavra da vida, os alunos, que Tu possas continuar, Pai, nos usando, continuar, Senhor, nos ajudando a Te glorificar com nossas vidas, a cumprir a nossa missão e nosso propósito. Por isso Te louvamos e agradecemos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém.